Olá, Demari para Mares, começando mais um tema que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na tua vida, assim como fez na minha. Não apenas poder estar aqui dividindo toda essa minha história, minha trajetória contigo, como o próprio entendimento, porque é uma troca, né? E é tão bom quando a gente troca conhecimento. E por que eu tô falando isso? Quando eu decidi tornar esse projeto real, eu fiz uma pesquisa para identificar os temas, os assuntos que as pessoas estavam tendo dificuldade em encontrar conteúdo ou acabarem se conectando com esses conteúdos. E veio muito forte nessa pesquisa o fato das pessoas relatando as dificuldades, os medos, os sintomas dos entalos. E eu dizia, mas gente, entalo? O que é entalo? Eu tenho certeza que, assim como eu, tem muita gente que não entende o que é um entalo, quais são os sintomas e principalmente que aquilo que tu sente é o que as pessoas chamam de entalo. Então eu decidi gravar esse conteúdo para que a gente possa deixar em panos limpos o que seria o tal do entalo. O entalo é aquela sensação que a gente tem de capacidade máxima, digamos assim. Ela nem sempre é gerada pelo excesso de alimento. E aí que eu falo para vocês que é o interessante, porque uma coisa que entala, ou ela entala porque o espaço é muito pequeno, apertado, ou porque tu já encheu, né? Não, entalou, não tem mais como entrar. E na verdade, para mim, e agora eu tô dividindo com vocês uma particularidade minha, eu nunca nesses 8 anos passei mal por ter me excedido na quantidade de comida que eu comi. Todas as adaptações e todas as vezes que eu tive que realmente me utilizar do vômito foi porque o meu organismo rejeitou alguma coisa. Então, no meu caso, o entalo, ele serviu e eu identifico ele como um sinalizador daquilo que o meu organismo rejeita. Ele vai me dando uma sensação de saliva grossa, sabe? Aquela sensação assim, tu começa a querer te mastigar, e daí tu começa, porque daí acontece uma briga interna, né? Eu sei da importância do alimento permanecer dentro do organismo, né? Para que ele possa captar as calorias, as proteínas, as vitaminas, os nutrientes. Então eu evito ao máximo, gente. Sempre evitei ao máximo. Eu não sou daquelas que, não me sentou bem, eu saí correndo para ir no banheiro. Não, eu tento fazer com que o organismo consiga se restabelecer naquele novo formato dele. Então, o que acontece? Ali eu ficava salivando. E salivando, salivando, saliva grossa, aquela sensação ruim. Começa a doer, parece que pesa, assim, é um peso que cai no teu estômago, assim, é uma sensação muito ruim. Até que chega num ponto que tu não consegue mais. Tu precisa vomitar. Mas aqui eu quero fazer um esclarecimento, não é aquela sensação que as pessoas pensam, porque é tão ruim, né? Quando a gente passa mal e tem que vomitar, tu faz aquela força. E aqui nesse processo não funciona assim, gente. É realmente uma rejeição. O corpo ejeta aquilo para fora. Tu não precisa fazer nem força. A sensação realmente, peço licença para dividir, mas tu abre a boca e o organismo põe para fora aquilo que te pesa. No meu caso, eu tive que. Eu me ative a prestar atenção nesse sintoma. Porque se ele existia, ele estava querendo me dizer que tinha alguma coisa de errado. Eu não podia olhar para isso como algo negativo que estava me trazendo sentimentos e situações ruins. Eu precisava olhar realmente para o foco do que aquilo estava querendo me dizer. O principal segredo de tudo, gente, é você começar a observar o teu organismo. Afinal de contas, quando a gente faz a cirurgia, a gente ganha um organismo praticamente novo. Então a gente precisa conhecer ele. E como é que a gente vai conhecer ele? Observando e tomando os devidos cuidados. Quando eu passei a entender que o entalo, basicamente, ele vinha quando eu comia algo que não me sentava bem. E aí eu posso te dizer,
principalmente em casos de comida gordurosa, não de comida frita, né? Não de frituras, mas de, por exemplo, tu vai fazer um arroz, a pessoa colocava muito óleo no arroz. Ela até podia dizer pra mim que ela não colocava óleo, mas se batesse no meu estômago, pesasse, eu tivesse que ir ao banheiro, eu sabia que ela tinha colocado muito óleo. Se a pessoa reutilizar óleo, fritura, então, teve 3 anos da minha vida que eu não soube o que era frituras na minha vida. Mas, gente, fica calmo, fica tranquilo, tudo é cíclico na nossa vida, e principalmente nesse processo. Se a gente imergir dentro dele, respeitar o tempo de cada coisa, a vida volta ao normal. Essa é uma grande dúvida que as pessoas têm. Gente, hoje eu tenho uma vida quase que normal. Muitas vezes as pessoas dizem assim pra mim: ai, mas tu já come isso? Eu digo, gente, eu optei em fazer a cirurgia bariátrica para que eu pudesse ter uma vida normal. Se eu quisesse ter uma vida anormal, eu continuava como eu era. Só que a gente precisa entender que as quantidades vão ser diferentes, que as qualidades do que a gente vai optar vai ser diferente. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Essa é a minha filosofia de vida hoje. Então, o entalo veio na minha vida para que de verdade eu pudesse parar e observar o que eu tinha que tirar daquela história toda. E eu divido aqui com vocês que não apenas a qualidade do que eu como faz com que o entalo surja, como principalmente se eu sentar e eu tiver que resolver qualquer situação que me gere conflito, que eu fique ansiosa, que eu fico nervosa, pronto, entalo, não consigo mais comer e realmente eu preciso, né, ir pro banheiro fazer o processo de esvaziamento do meu estômago. Mas eu não posso ficar nervosa, eu não posso comer ansiosa, eu não posso comer rápido. Tudo isso faz com que eu passe mal. Não faz muitos dias, gente, eu cheguei em casa com muita sede e aquela coisa, a gente, por mais que a gente controle, tem vezes que passa. Eu peguei aquele copo d'água, gente, com água. Chegou num ponto que aquilo, acho que um segundo, terceiro, quarto gole no máximo, eu senti na hora, eu já voltei o copo e digo, poxa, esqueci. Já fui pro banheiro, coloquei toda a água pra fora, aí eu voltei e tomei a minha água tranquilo. Nesse processo, eu passei por muitas situações. Muitas vezes eu chegava em casa, eu tinha pouco tempo para me alimentar, eu comia rápido, não comia da forma que tinha que comer e muitas vezes, gente, eu cheguei a passar vergonha de ter que parar o meu carro no meio da estrada, no meio da avenida, abrir a porta e vomitar. Quantas vezes as pessoas não olharam para mim e pensaram, meu Deus, ó, essa hora do dia, a menina ali, ó, caindo de bêbada. E não era, gente, né? Eu não bebo, as pessoas que me conhecem sabem que eu não tenho esse hábito, então era realmente porque eu não respeitava o meu limite, eu não entendia que eu não podia comer correndo, que eu não podia comer comida gordurosa, que eu tinha que ter cuidado. Então, esse processo onde eu não observei o que eu precisava observar, ele me foi um pouquinho mais custoso. Quando eu comecei de verdade olhar para a situação, perceber que o entalo estava me sinalizando algo que eu precisava atentar e mudar, fez todo sentido e eu consigo hoje conviver com isso. Não quero que tu pense que eu nunca mais entalei, como eu falei para vocês. Não faz muitos dias eu me entalei com água. Se eu vou comer uma fritura, por exemplo, com aquele óleo reaproveitado, né, que a gente gosta às vezes de fazer uma economia, não dá, pra mim não dá, eu não consigo. Se eu for hoje, eu já consigo comer um pastel frito e eu amo, mas ao invés de eu comer os 10 que eu comia no passado, hoje eu como 1, 2 e tô satisfeita e tá tudo certo. Equilíbrio, gente. Lembre-se, a vida é feita de equilíbrios. E aí, eu fritei o pastel, comi, e no outro dia eu decidi fritar uma leva pro meu esposo, mas eu comi um. Só que eu tinha fritado no óleo que eu já tinha fritado o pastel. E aí, o que aconteceu? Eu dei uma mordida, na segunda mordida eu já senti que aquilo entalou e eu não consegui mais. O grande aprendizado que eu quero dividir contigo é que antes de se desesperar e antes de olhar para essa situação como algo negativo,
Olhe para ela como um potencializador da tua mudança. Algo que vai te auxiliar a ligar o alerta e observar aquilo que realmente te faz mal e aquilo que tu pode mudar. Ao longo dessa semana a gente vai dividir conteúdos com vocês sobre esse assunto. Estou à tua disposição para que a gente possa fazer a troca e que você que ainda não passou pelo procedimento ou você que está passando e não está entendendo, possa de fato ficar mais tranquilo e sobrepor aí a tua transformação, que ela vai ser e já é maravilhosa na tua vida. Um grande beijo e uma excelente semana para todos nós.